Olá pessoal, tudo bem com vocês? Disciplina de Gestão Estratégica de Marketing e Vendas. Eu sou o professor Guilherme Roldão e na aula de hoje nós continuaremos nossos estudos sobre a gestão e o comportamento do consumidor. Na aula anterior eu terminei com esses dois últimos slides aqui falando sobre o processo de decisão de compra. Que ele pode ter aí dois formatos diferentes, dependendo do grau de complexidade da compra, do grau de se ela é uma compra rotineira e quais são os riscos financeiros que isso pode ser percebido por meio do consumidor. Sendo que esse modelo aqui, que é o modelo de processo de decisão de compra 1, vai ser o modelo que nós vamos adotar na nossa aula de hoje aqui para entender cada etapa dessas aqui, desde o reconhecimento da necessidade, a busca de informações, a avaliação de alternativas, a decisão de compra e o comportamento pós-venda. Vamos só reforçar que a gente viu na aula anterior também, que para a relação de compras rotineiras, o estudo aqui por busca de informações e avaliação de alternativas, ele é suprimido, tendo em vista a baixa complexidade que esse processo de decisão de compra ele pode exercer aqui por meio do nosso consumidor, a percepção por meio do nosso consumidor. Então, se a compra é tão corriqueira e ela oferece tão baixo risco, tanto financeiro para ele, quanto os outros riscos que ele podem ser percebidos, ele vai avaliar poucas situações de busca de informação, vai coletar pouca informação em relação a isso, e ele não vai ter um tempo grande despendido aqui para avaliar entre o produto A, B ou C, ou a marca A, B ou C, ou o ponto de venda distinto. Então ele já passa direto pela decisão de compra. Então nós vamos adotar na nossa aula de hoje esse modelo aqui, estudando cada etapa desse processo de decisão de compra. Vamos começar falando ali sobre a primeira etapa, que é o reconhecimento da necessidade. O reconhecimento da necessidade, ele se inicia por meio, então, de uma necessidade do indivíduo, que ele pode ser impulsionado, então, tanto por estímulos internos, necessidades pessoais, necessidades praticamente, então, fisiológicas, ou necessidades ainda externas, que são provocadas aí pelo ambiente, ou pelo seu grupo de convivência, ou ainda pelos estímulos de comunicação que esse indivíduo percebe. Essas informações, pessoal, elas permitem, então, nós, enquanto estrategistas, identificarmos quais são os estímulos que despertam, então, mais interesse para o reconhecimento da necessidade de compra de um indivíduo. E dessa forma, nós podemos aí potencializar as nossas estratégias de estímulo de compra. Bom, lembrando que necessidade é a diferença entre a situação desejada e a situação real, que pode gerar aquelas três resultados do processo de compra, onde a necessidade ela foi atendida, ela pode ser superada ou pode ser destruída. A relação dos exemplos aqui de necessidade, tanto para estímulo interno, que pode, como eu disse para vocês, necessidades praticamente fisiológicas. Identifiquei que eu estou com fome, eu tenho sede, eu tenho medo, eu tenho sono, e aí eu vou buscar aí depois avaliar situações alternativas para decidir pelo meu processo de compra. Ou essas influências podem ser também de estímulos externos, aonde eu passo a ver situações aí que podem me estimular a buscar, avaliar alternativas, e decidir aí por situações de decisão para decidir efetivamente pela compra. Então eu posso ver lá situações onde eu estou com fome e aí eu estou na padaria e aí eu vejo pães e isso aguça ainda mais uma necessidade de consumo, questão de status, eu vejo que o meu vizinho tem um carro melhor do que o meu e aí por questões muito sociais esse indivíduo ele passa a reconhecer necessidades aí de compra, ele foi estimulado muitas das vezes por um comercial da TV, ou uma celebridade que está utilizando determinado produto. E aí ele identifica aqui, opa, acendeu a luzinha, um start, eu reconheci uma necessidade de consumo. Depois disso, o indivíduo ele passa a buscar
informações. As informações elas podem ser buscadas de forma passiva ou de forma ativa. A busca de informações passiva, ela se dá quando o indivíduo se torna muito receptivo às informações. Sabe quando parece que tudo que alguém comenta, tudo aquilo que você passa a verificar dentro dos pontos de venda, parece que os comerciais passam a falar com você, as coisas parecem que chegam de forma mais natural. Na verdade não, elas sempre chegaram, mas como você está mais receptivo a essas informações, você não tem a iniciativa de buscá-las, né? Elas parecem que chegam até você. Meu pai comentava uma história que quando sempre existiu mulher grávida no mundo, mas a partir do momento que a sua esposa fica grávida, você começa a ver um monte de mulher grávida, né? E aí isso é uma questão de receptividade passiva, né, de informações que também ocorre dentro do estímulo do processo de compra. Da busca ativa de informações se dá quando você de verdade vai atrás das informações, você lê muito sobre isso, né? Você conversa com seus amigos, você assiste tutoriais no YouTube, né? Você vai atrás de informações de verdade para poder buscar informações relativas aqui à decisão de consumo que daqui a pouco ela vai efetivar. As fontes de informação, elas podem ter origem de fontes pessoais, ou seja, dentro do seu círculo de amigos, né, do seu círculo familiar, do seu círculo de referência. Ela pode ter também fontes de origens comerciais, você pode ser influenciado aqui dentro dessas informações por meio de comunicação, né, propaganda, publicidade. Você pode buscar informações por meio de fontes públicas, né? Por exemplo, você pode ir atrás de informações no Reclame Aqui para saber a reputação da empresa. Você pode buscar informações ali em sites especializados, com o Procon. E você também pode ter a realização de busca de informações por meio de fontes experimentais, ou seja, você pode fazer um test drive, você realiza a degustação desse produto, né? Você pode experimentá-lo aí antes de consumir, e isso ajuda aí na contribuição de levantar informações sobre qual produto, de qual marca, de qual empresa eu vou decidir pela compra. Avançando depois da busca de informações, eu vou passar então a avaliar alternativas de compra. Depois que eu levantei todas as informações necessárias para a tomada de decisão, eu vou passar a avaliá-las, né, de forma mais racional e consciente, né, os diversos produtos e serviços que eu avaliei e vou identificar quais são da minha preferência para depois eu tomar a minha decisão de consumo. Os indivíduos, né, eles avaliam as suas escolhas e elas podem ser influenciadas tanto por avaliações de cunho pessoal, né, decisões internas, quanto por avaliações aqui ambientais, avaliações que se faz aqui influenciada de forma externa. A partir do momento que eu avaliei essas alternativas, né, eu vou decidir aqui, né, pelo processo de decisão de compra. Então, depois que eu tomei a minha decisão, né, depois de todas as avaliações que eu fiz, eu vou tomá-la a partir das preferências que eu tenho pessoais entre as empresas, observando aqui diversos fatores que podem interferir na intenção e na decisão de compra. Muitas das vezes o consumidor ele é influenciado pela marca do produto, ou seja, a marca ela ajuda muito a decidir, né, uma questão de confiança do consumidor em relação à empresa, né, em relação ao produto. Ele pode tomar decisão baseado somente num fornecedor, esse fornecedor que gera uma credibilidade, uma confiança na decisão de compra, né? Então, eu sou um indivíduo que dou muito valor aos meus fornecedores. Eu, obviamente, faço as minhas avaliações, mas eu sempre tento tomar minha decisão de compra baseado em um fornecedor de minha preferência
ou de minha confiança, apresentando ali todas as situações de mercado que eu levantei, e se ele pode me atender da melhor forma possível em relação a isso, eu sempre dou a preferência de compra para ele, né? Você tem um grupo de referência aqui na decisão dos seus fornecedores. Você pode tomar decisão baseado na quantidade, baseado na ocasião, ou seja, de quanto em quanto tempo eu vou fazer essa compra. É uma compra rotineira, diária, semanal, mensal, semestral, ocasional, né? Uma vez na vida, outra na morte, e aí isso me ajuda também a decidir por qual produto ou qual serviço, qual empresa eu vou tomar a minha decisão de compra. Forma de pagamento, por exemplo, isso pode ser qual é a condição favorável que me deem para pagamento à vista, pagamento parcelado com juros, pagamento parcelado sem juros, né? Isso pode, quais são as condições que a empresa me oferece que pode me gerar vantagens aí enquanto consumidor. Então aí você vai tomar suas decisões aqui baseadas aqui nessas influências, né, dentro do processo de decisão. Depois disso, nós temos a última etapa aqui, que vai ser depois que o consumo foi realizado, depois que a venda foi efetivada, o processo aqui de compra ele não termina, né? O processo de compra ele não termina quando o cliente paga pelo produto e vai embora com ele. Ele continua porque é interessante que as empresas estabeleçam aqui essa relação para medir o grau de satisfação ou ainda de insatisfação do consumidor em relação aos possíveis resultados, né, que podem ter gerado o consumo do produto ou do serviço. Então a gente pode ter uma situação ali de expectativas atendidas, ok, aquilo que eu paguei foi aquilo que eu recebi, muito obrigado, né, expectativas atendidas. Eu posso ter uma relação de expectativas superadas, ou seja, houve um encantamento, né, por parte do consumidor em relação à empresa. Ou eu posso ter uma situação ali de expectativas não atendidas, quando a percepção do que aquilo que eu paguei foi infinitamente superior do que aquilo que eu recebi. E aí a gente tem aqui uma destruição de valor. E aí as empresas passam a adotar esse tipo de estudo, né, em relação até um estudo que foi buscado, né, da psicologia, que é o estudo aqui que a gente chama de dissonância cognitiva. É uma relação, então, de análise pós-compra, quando o consumidor ele avalia aquela sensação, se ele fez um bom negócio, ele se sente satisfeito, ou ele tem um arrependimento pós-compra, né? Essa insatisfação com relação à prestação de serviço ou à compra de determinado produto. É importante que a empresa faça esse tipo de análise, porque os consumidores eles memorizam as suas experiências e isso influencia diretamente as suas decisões futuras de se manter ou não as relações comerciais com determinada marca ou determinada empresa. Tá? Então, interessante que nós façamos essa avaliação do comportamento pós-compra. Bom, entendemos então todas as etapas do processo de compra, né, do consumidor, e agora a gente vai entender quais são os papéis que são exercidos durante o processo de compra. Entender esses papéis, pessoal, ele se torna muito importante porque ele nos contribui para que possamos tomar decisões mais acertadas com relação a quem nós efetivamente devemos comunicar. Entender que nem sempre o indivíduo que é o usuário do produto é o nosso alvo de comunicação. Nem sempre o indivíduo que, imaginem, o usuário de fraldas descartáveis é o bebê. E nós vamos fazer um processo de comunicação usando o nosso 4P do marketing lá, a promoção com foco baseado no bebê, nós vamos fazer propaganda para ele vai ser o indivíduo que vai decidir ou que vai comprar pelo produto? Claro que não. A gente pode imaginar até para a parte de animais. Os animais, a ração, ela é consumida pelo animal. Mas nós vamos fazer uma campanha de publicidade para o usuário, né? Ou nós vamos fazer para quem? Será que é para o comprador, para o decisor, para quem influencia, para quem inicia? Então vamos entender aqui quais são os papéis de compra que os consumidores exercem, né? E aí como que nós vamos atuar enquanto estrategista de marketing, trabalhando de forma eficiente aqui, decidindo quem é o nosso público-alvo de interesse.
Nosso primeiro papel ali é o papel do iniciador. O iniciador, então, é a primeira pessoa do processo que manifesta um desejo de compra. Ele deseja ali uma demanda, uma necessidade ali, ou um desejo de consumir determinado produto. Né? Ele se dá por meio de estímulos, né, que propõem a compra, e esses estímulos eles podem ser de origem interna quanto externa. O iniciador, ele é o indivíduo que ele provoca, né, convida a pessoa a conhecer ou a comprar determinado produto. O iniciador é o indivíduo que dá o start. Ele é a luzinha que acende para se iniciar um processo de compra. E muitas das vezes o iniciador não é o indivíduo, né, que muitas das vezes é o usuário final. Bom, temos aqui o nosso indivíduo dentro com papel de compra, né, dentro de todo o processo do papel de compra, que é o influenciador. O influenciador é aquele indivíduo, então, como o próprio nome diz, que influencia de forma direta ou indireta o processo de compra. A influência, pessoal, ela é mais forte quando o consumidor compra pela primeira vez o produto ou serviço. E uma relação que muitas das vezes ela é exercida por uma pessoa, né, de credibilidade, de confiança, ou ainda por uma empresa que essa pessoa deposita ali as suas fichas. O influenciador, ele pode ser considerado qualquer fonte que tenha credibilidade para o consumidor, seja ele um amigo, um familiar, né, uma celebridade ou ainda um anúncio de televisão, de jornal ou ainda na internet. A gente tem o papel também aqui do decisor. O decisor é aquele que efetivamente bate o martelo e fala: vamos comprar. Então, o que nós temos até agora? Uma pessoa que inicia o processo de compra, que ele identifica uma necessidade de consumo, ele passa a ser influenciado por diversas fontes, e aí ele chega até o momento de decidir pela compra. Vamos imaginar aqui uma situação. Crianças, né, que não são autodependentes, elas iniciam muitas vezes a demanda, o processo de compra, que são influenciadas muitas das vezes pelos amigos ou ainda pela mídia, mas quem toma a decisão de compra muitas das vezes são os pais. Né? É aquele que decide e fala: vamos comprar ou não. Esse decisor, ele é um indivíduo que chega ao ponto, então, de levantar muitas informações, ele compila ali dados, né? E ele chega à conclusão se o produto ou o serviço oferece o valor realmente procurado, né? Aquilo que realmente vai atender às necessidades e expectativas baseado no dispêndio financeiro, monetário que vai ser realizado. Percebam aqui, pessoal, que até agora ninguém comprou nada. Nós estamos ainda num processo antes da venda, um pré-venda, que vai ser concluído agora com o comprador. O comprador, de fato, é o indivíduo que fornece a grana, que fornece o dinheiro para realizar a transação comercial. O comprador é o responsável pelas finanças, né? Que vai levantar aí o valor necessário para a aquisição. Existem pesquisas que demonstram que em famílias, né, de classe média, a decisão de compra de valores, de produtos de alto valor agregado sempre parte da esposa. Né? Ela decide se compra ou não o carro, ela decide ou não se compra a casa, e quem efetiva a compra, na grande maioria das famílias de classe médias, é o esposo. Né? Então a gente percebe que, inclusive dentro dos veículos hoje em dia, muitos dos veículos hoje, eles, embora estejam posicionados para o público masculino, ele atende diversas situações de encantamento para o público feminino. Espelhos, né? Luzinhas, gavetinhas, né? Isso tudo ajuda aqui durante a decisão de compra a esposa chegar e falar assim: é esse o produto que nós queremos. Quando eu tinha um comércio, eu lembro muitas das vezes que o iniciador da compra vinha por parte do casal, né, que era influenciado muitas das vezes pelos amigos.
A decisão de compra muitas das vezes se dava pela esposa, né? E ela chegava e decidia, é isso que eu quero, e o marido, ele efetivamente fazia o pagamento. Reconhecendo ali o processo de compra, eu lembro que quando a gente passava pelo processo aqui de busca de informações, o marido muitas das vezes ele ia levantar as alternativas de compra lá no meu comércio, e aí quando eu falava, e aí, vamos comprar? Ele falava, não, eu estou ainda avaliando e eu vou trazer a minha esposa para a gente decidir junto. Na verdade, quem toma a decisão, né, era a esposa, e quem efetiva a compra era o marido. Então, o marido, nesse caso aqui do nosso exemplo, é o indivíduo responsável pela finança, né? O que levanta o valor necessário para a aquisição de um produto ou de um serviço. E por último, nós temos ali a figura do usuário, que é quem efetivamente consome o produto. Né? A gente percebe que muitas das vezes, em situações, os usuários não têm habilidade, tempo, poder de compra ou conhecimento sobre o produto ou serviço, e ele terceiriza, né? Ele delega a outras pessoas as outras tarefas aqui dentro do processo de decisão de compra. Então, não necessariamente foi o comprador, né, que vai ser o usuário do produto, né? Não necessariamente é um indivíduo que despende do dinheiro, dos valores monetários, que vai ser o beneficiado com a compra. Então nós percebemos aqui diferentes níveis, né, de pessoas que participam do processo de compra e que nós precisamos conhecer dentro do produto ou serviço que nós estamos oferecendo, aonde essas pessoas estão e em qual elo, né, da cadeia ali do processo de compra nós precisamos atuar, seja ele ali dentro do reconhecimento da necessidade, né, da avaliação, da decisão de compra, né, da efetivação da compra ou do pós-venda. Então a gente vai entender ali aonde esses papéis eles se encaixam dentro do processo de decisão de compra para a gente tomar decisões mais acertadas em relação à comunicação. Resumindo tudo que nós falamos até agora, né, a gente pode ver aqui que não adianta utilizar o argumento certo para o cliente errado. Então, às vezes, se a gente for focar somente no usuário, achando que ele é o nosso consumidor final, nós vamos tomar decisões incorretas e vamos jogar dinheiro fora com relação à comunicação. Ok, pessoal? Então é isso. Esse era o nosso assunto a ser tratado hoje. Lembrem-se de realizar a nossa atividade proposta no ambiente virtual de aprendizado para a validação da presença da aula de hoje. Agradeço a sua companhia, obrigado e até a próxima.